Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos aqui na nossa segunda semana das nossas lives com os nossos solistas e tem sido um momento maravilhoso de deleite espiritual para cada um de nós. Amados, hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre o músico além da música e refletir também na vida do rei Davi. Impossível nós passarmos esse mês sem citar a figura de Davi, não é verdade? Davi é um personagem que nos inspira muito, porque a sua vida, ela vai além da música. Davi, além de ser exímio cantor, instrumentista, poeta, criador de instrumentos, ele era pastor e também soldado. Veja só quantas atribuições. E Davi, da sua maneira simples e dedicada, ele exerceu grande ministério, não só na questão eclesiástica, né, em relação ao culto, em relação ao reinado dele, mas o ministério de Davi começa nos bastidores, sim, nos bastidores, quando ele teve grandes experiências nas campinas de Belém. Como não lembrar de Davi com a sua harpa, a recitar o Salmo 23, né, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então veja só quantas experiências Davi traz da vida do seu cotidiano para quando ele vai exercer grande ministério no tempo de Israel. Então Davi, ele era um músico extremamente não só capacitado porque nós vemos que quando o rei Saul, ele estava perturbado por um espírito maligno, né, que perturbava a sua mente, Davi foi convocado. As pessoas disseram lá, né, as pessoas que cuidavam do rei, procure alguém, um músico exímio, que possa tocar harpa e aí trazer tranquilidade para o rei Saul. E quem foi que foi escolhido dentre tantos músicos que existiam em Israel? Um nome desconhecido até então, Davi. Aquele pastorzinho que dedicava a sua vida com toda a dedicação nas campinas, no cuidado com as ovelhas do seu pai, agora é conclamado a exercer o ministério da música na corte real, na presença do rei. Um ministério que começou solitário lá, a adoração ao nosso Deus, com as experiências com os cantos da natureza. Agora ele vai trazer toda essa experiência para a corte e aí Davi se torna, né, aquele braço direito do rei Saul. Veja como é importante a questão de nós termos também, além da questão de ser exímio naquilo que a gente faz, de nós termos sensibilidade. Davi tinha sensibilidade como? A Bíblia diz que Davi compôs salmos de guerra, salmos de peregrinações, salmos para grandes celebrações, como também compôs salmos para momentos de luto, sim. De tocador do rei, Davi, agora, ele vai se tornar soldado, como eu falei anteriormente. E ele vai lutar ao lado de Saul, seu braço direito. E uma coisa interessante que aconteceu aqui, uma experiência relatada no livro de 1 Samuel 18, do 7 ao 9, fala que quando eles voltaram da guerra, as mulheres começaram a puxar um canto dizendo, né, que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E aquele canto, ele começou a criar uma contenda no coração de Saul. Saul começou a se sentir menosprezado. Então veja só o cuidado a quem é direcionado o nosso canto. Tá certo? Nós devemos sempre direcionar o nosso canto ao nosso Deus, porque quando a gente começa a desvirtuar e colocar o foco nos homens, as contendas começam a aparecer. E a partir de então, a gente sabe que foi criada ali uma desconfiança, né, no reinado de Saul, que ele começou a ver que Davi tinha grande popularidade com o povo. Mas isso não inquietou o coração de Davi. Ele continuou com aquele coração quebrantado, submisso, e a Bíblia declara que no momento difícil na vida de Davi, de grande perseguição, e mesmo quando o próprio rei Saul morreu, Davi compôs um salmo de luto. O livro de 2 Samuel 1, do 17 ao 19, declara que Davi cantou um cântico fúnebre por Saul e seu filho Jonatas. Todos nós sabemos a grande amizade que Davi tinha com Jonatas. E esse cântico tem por título O Arco e diz: Sua beleza, ó Israel, caiu sobre os montes, como caíram os valentes. Aquele dia foi um dia muito triste. Então Davi, aquele que era acostumado a cantar lindas canções de exaltação e de adoração ao nosso Deus, também houve momentos de cantar
salmos tristes, fúnebre mesmo, o que nos relata que na vida nem sempre teremos momentos de alegria ou nem sempre teremos momentos de conquistas, mas a necessidade também de termos músicas que reflitam no momento que nós passamos em sofrimento. Uma prova disso, né, é muitas vezes as músicas que são entoadas nos cultos fúnebres, que além de nos confortar e nos consolar, nos fala de uma esperança de uma vida eterna. Pois bem, termino essa reflexão orientando cada cantor e instrumentista a verem as suas habilidades como ferramentas e assim como Davi foi usado e ousado por Deus, que assim também nós sejamos no cumprimento do nosso ministério.